Salve, meus jogadores, tranquilidade na paz, como vocês estão? Prateado na voz. Bora de vídeo? O vídeo de hoje é sobre o Celso Daniel. Celso Daniel era um prefeito de São Bernardo do Campo, a qual ele foi sequestrado e desvivido no ano de 2002. Existem várias versões com diversos atores e hoje eu quero trazer para vocês a história real. Prateado, eu ouvi dizer que teve motivação política, que teve o PT, que teve o Lula. Calma aí, pessoal, a gente vamos discorrer e vamos falar a verdade sobre os fatos. Essa história do Celso Daniel é um pouquinho conturbada, porque existem diversas versões de diversos atores. A mais propagada dessas versões é que teve motivação política, entre elas PT, Lula e assim vai. Hoje você vai saber realmente o que aconteceu no caso Celso Daniel. Mas não se esqueça, eu preciso da sua ajuda no like, no hype, se inscreva no canal. Para você que está me conhecendo agora, eu sou o Prateado, certo, mano? Perdi 15 anos da minha vida dentro do sistema penitenciário. E hoje eu falo sobre o crime organizado e sobre segurança pública. Como de prática, vou deixar meu Pix por aqui, certo, mano? Quem puder fortalecer para fazer essa engrenagem girar, eu agradeceria muito a sua colaboração. Ah, e não se esqueça, vire membro do canal, mano. Tá 30 dias de graça, certo? Você assina o membro do canal, você fica 30 dias sem pagar. Caso você não gostar, você vai lá e cancela, e caso você gostar, você continua sendo membro do nosso canal. Seja um colaborador, um patrocinador do nosso trabalho. E a gente temos uma loja também aqui no canal, onde eu indico 5 livros para vocês. Esses livros que eu trago para vocês são de 3 gêneros. Entre eles, autoajuda, certo, mano? Ficção, fantasia e também sobre o crime organizado. Entre na loja, se gostar, adquira o seu livro. Fechou? Mas vamos parar de perreco, vamos parar de buchiche e vamos pro vídeo? É nóis, tamo junto. Quem era Celso Daniel? Celso Augusto Daniel, nascido em 16 de abril de 1951. Nasceu em Santo André e fez sua carreira política ali no berço do PT. Ele era economista, professor e um dos políticos mais influentes do ABC paulista pelo PT. Em 2001, 2002, Celso Daniel fazia parte da campanha do então candidato, à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Temos que citar esse ponto, porque estávamos naquela época, em 2002, em ano eleitoral. Na noite de sexta-feira, dia 18 de janeiro de 2002, Celso Daniel se encontrava em São Paulo. Ele havia jantado num restaurante chamado Kubayati, na região dos Jardins. Depois do jantar, Celso Daniel saiu acompanhado do seu amigo, empresário, Sérgio Gomes da Silva, mais conhecido como Sombra. Eles saindo dali da região dos Jardins, sentido a Santo André. Durante esse trajeto dos Jardins até Santo André, nesse percurso, ele e o Sombra começou a ver que eles estavam sendo seguidos. E no relato policial aparece uma Blazer, certo, mano? No carro Blazer aparece um Tempra. E essa perseguição se estendeu até o Sacomã. Sacomã, para quem não conhece, é uma região sul, certo, mano? Na zona sul de São Paulo. E o nome do bairro é mais conhecido como Vila Vera. Celso Daniel e seu amigo e empresário Sombra se encontravam dentro de uma Pajero. Essa Pajero era blindada, mas mesmo assim não evitou o sequestro do Celso Daniel. Na versão dos autos e na versão do empresário, certo, mano, do Sombra, ele alega que os caras fecharam, certo, o carro dele, a caminhonete, e logo em seguida efetuaram disparos. Alguns disparos acertaram o para-choque, do carro, acertaram a porta, mas o Sombra ele não conseguiu saber identificar de que formas eles entraram dentro do carro. Depois da Pajero ter sido cercada pela quadrilha do monstro, foram efetuados mais ou menos uns 3 disparos. O que não dá para entender certamente no curso dessa ação, de que forma que a quadrilha do monstro conseguiu abrir as portas da Pajero, sendo ela blindada. Primeiro cativeiro que o monstro, certo, mano, levou o Celso Daniel foi no Pantanal. É uma favelinha ali na zona sul de São Paulo, próximo a Diadema. Depois, logo em seguida, os sequestradores do Celso Daniel levaram ele para Juquitiba. Aqui começa um ponto nebuloso da história, certo, mano? Por causa que o monstro já não se encontrava ali no cativeiro. A bomba do dia 19 já tinha explodido, Todo mundo já sabia que era o prefeito de Santo André. Quando o monstro ficou sabendo quem era Celso Daniel, certo, mano? Que ele era prefeito de Santo André, ele ligou com a quadrilha e mandou liberar o Celso Daniel, certo, mano? Mas quem tava ali no cativeiro, quem recebeu a ligação, acho que era o El Cid, entendeu tudo errado, por causa que o monstro dizendo que estava na linha no telefone, o pai tava falando assim, ó, dispensa o cara, mano, ele é prefeito de Santo André. E essa palavra dispensar foi crucial, certo, mano, por Celso Daniel ter ido de Vasco, No dia 20 de janeiro de 2002, o corpo do Celso Daniel foi encontrado, lá em Juquitiba.
Como ela era prefeito de Santo André e uma pessoa pública, né, mano, com grande influência dentro do PT, teve uma grande repercussão nacional nesse caso, né, e bastante peritos ali naquele local de Juquitiba. Começam as investigações e passa 1 ou 2 dias, alguns integrantes dessa quadrilha vai em cana. Só que o mentor, o líder dessa quadrilha, o Ivan Rodrigues da Silva, mais conhecido como Monstro, já não se encontrava mais em São Paulo. Ele já tinha saído fora do estado, né? O monstro passou pelo Espírito Santo, Bahia, entre outras regiões. Passaram 3 meses do caso, quando as coisas estavam mais amenas, né, mano? Não tava mais aquela exposição na mídia, o monstro ele volta para São Paulo. E ele começa a cometer outros sequestros. E um desses sequestros ele acaba entrando em cana, na Barra Funda de São Paulo. Nesse sequestro, a qual o monstro foi preso, tinha 4 vítimas, a qual eu estava em cativeiro, em poder dele, né? A prisão do monstro teve uma grande repercussão nacional, né, mano? Com um Dake apresentando ele como líder da quadrilha que sequestrou o Celso Daniel e desviveu o mesmo. Ao longo dos anos, foi encontrado várias versões desse caso. O Ivan e seus parceiros deram diversos depoimentos, certo, mano, para diversas autoridades ao longo desse tempo. Alguns atores quiseram se beneficiar em cima dessa história também. O primeiro que tentou se beneficiar dessa trama, certo, mano, em cima do Celso Daniel foi o Dionísio. Calma aí que eu vou falar para você quem foi Dionísio. Dionísio foi um dos grandes assaltantes de banco do estado de São Paulo. Dionísio se encontrava preso na penitenciária da Parada Neto, em Guarulhos. Dionísio foge dessa penitenciária usando um helicóptero. Esse helicóptero faz o resgate desse Dionísio, certo, mano? Na época lá de 2001. Dionísio, no mesmo instante, ele sai fora de São Paulo, né? Ele vai para o Nordeste e começa a cometer os seus assaltos a bancos por lá. Dionísio é recapturado no Nordeste, certo, mano? E mandado para São Paulo. Dionísio estava esperando ir para Pinheiros 2, Pinheiros 3, tá ligado, mano? Era onde ele tinha mais convívio. Dionísio saiu do Nordeste, certo, mano? Transferido e foi para a capital paulista, São Paulo. Só que tinha um porém, mano. Dionísio era inimigo do primeiro comando da capital. A polícia, ela não separou o Dionísio e mandou ela pro CDP do Belém. CDP do Belém, quem comanda lá tudo é o primeiro comando da capital. Mas resumo, Dionísio se encontrava no seguro, certo, mano? Isolado dos outros presos que se encontravam no convívio. Dionísio, através de seus advogados, conseguiu contactar alguns parlamentares, falando que tinha certas informações sobre o caso do Celso Daniel. Teve um parlamentar que foi lá no Belém, certo, mano? Ouviu o Dionísio e nesse relato o Dionísio fala que o crime do Celso Daniel teve motivações políticas, mas para ele revelar toda essa trama, todo esse enredo, ele queria alguns benefícios, certo, mano? Que beneficiasse ele. E um desses primeiros benefícios é tirar ele o mais rápido possível do Belém. Na segunda visita desse parlamentar que requisitou, certo, mano, Dionísio para conversar com ele no parlatório, não deu muito certo. Sabe por que não deu muito certo? Por causa que o primeiro comando da capital mandou algum dos seus integrantes, certo, mano, chegar até onde o Dionísio se encontrava e mandar ele de Vasco. Aqui começa a primeira teoria sobre a motivação do crime referente ao Celso Daniel. Que a motivação poderia ter sido política e do nada eles eliminaram um arquivo vivo que seria o Dionísio, né? Esse caso ganha contornos um pouquinho mais problemático, certo? Por causa que em 2005 o governo brasileiro ele instaura uma CPI dos bingos. Aí você vai me dizer, Prateado, o que tem a ver o bingo com o assassinato, da caminhada do Celso Daniel? Eu também queria saber, nada com nada, né? O que tem a ver bingo com Celso Daniel? Mas alguns atores que estavam envolvidos nesse BO do Celso Daniel, eles foram convocados para essa CPI para dar o seu depoimento. Entre eles, Monstro, El Cid, o Sombra, que era o empresário. E teve até um outro personagem bem distante, mano, que em 2005 ele não estava mais na mídia, mais no foco, né? Que era o ex-fundador Geleão, do primeiro comando da capital. Geleão, nessa época, ele não se encontrava em São Paulo, certo, mano? Nas penitenciárias de São Paulo. Ele estava em Bangu 1, lá no Rio de Janeiro. Geleão, sabendo dessa CPI dos bingos e sabendo que a quadrilha do monstro estava sendo requisitada para dar o seu depoimento nessa CPI, ele tenta fazer uma manobra. Ele consegue contactar o Ministério Público e falar que ele tem algumas informações. Na época, o Geleão falou que teve contato, certo, por telefone com o monstro. E o monstro relatou alguns fatos que não tinham vindo à tona, né, mano, em cima desse caso. Geleão é transferido, sai lá de Bangu, do Rio de Janeiro, vem para São Paulo. Mas quando o Geleão chega na CPI,
Ele desconversa tudo. Ele fala que o único motivo dele ter falado que ele sabia algumas informações era referente para ele ter saído lá de Bangu 1, certo, mano? E voltar para São Paulo. Era apenas uma transferência. Para quem não conhece, Bangu 1 é uma penitenciária de segurança máxima, onde os presos eles ficam isolados. Chega em 2012, 10 anos após o ocorrido, certo, mano, que aconteceu com o Celso Daniel, a quadrilha do Monstro ela é condenada. O Monstro é condenado a 24 anos de cadeia, né? Os outros parceiros deles pegaram tudo 20 anos. O crime praticado contra o Celso Daniel, a motivação foi o dinheiro, nada mais do que o dinheiro. Resumo da história e a verdade dita sobre o caso do Celso Daniel. Sombra enganou a quadrilha do Monstro, certo, mano? Não falando pra eles que o Celso Daniel era o prefeito de Santo André. Mesmo que o Sombra tivesse motivações políticas, certo, mano? Pra acontecer esse sequestro do prefeito de Santo André, ele não tinha o poder de decisão sobre a quadrilha do Monstro. Mas o que eu quero dizer referente a isso, onde ele não tem poder sobre a quadrilha do Monstro? O Monstro recebeu essas informações do Sombra, correto, mano? E no dia que o Monstro foi fazer esse sequestro, certo, mano? O Sombra, ele facilitou tudo. Ele deixou as travas da porta da Pajero aberta. Os tiros na Pajero foi uma encenação, certo, mano? Que a quadrilha do Monstro fez. Logo em seguida, ele só teve o trabalho de abrir as portas e retirar o Celso Daniel, certo? Do banco do passageiro e levar ele embora. Mas até aí, o desenrolar da situação que aconteceu com o Celso Daniel e a quadrilha do Monstro não tem nada a ver com motivações políticas. E esse foi o vídeo de hoje, rapaziada. Espero que vocês gostem. Deixa o like, o hype, se inscreva no canal. É nóis, tamo junto. Até a próxima. Foi!